Eu garanto que você nem vai ficar surpreso com essa notícia, mas esse aeroporto é o da Serra da Capivara, no interior do Piauí, e ele está sem voos comerciais há mais de 6 meses. E adivinha só, vamos relembrar, notícia de 2015, avaliado em mais de 20 milhões de reais, o aeroporto está há 17 anos em obras. Portanto, as obras começaram em 1998, o projeto, enfim, as obras. Ou pelo menos deveria ter começado. E olha que o investimento era de 10 milhões de reais na época, daí já dobrou, né? Já dobrou. Mais em 2015, o repassado era de 20 milhões, ou seja, o dobro. Mas quando atingir a meta, a gente sempre tem aquela história, né? Vamos dobrar a meta. O aeroporto, que fica super bem localizado, a 530 quilômetros da capital Teresina, e a maior cidade ali próxima, que nem dá para chamar de grande assim, é São Raimundo Nonato. Ele foi construído com uma pista de apenas 1.650 metros, mas suficiente para aviões ali regionais, até um Airbus, tá, mas não pode decolar carregado. Aviões como o ATR-72 está tudo ok. Pista essa sem muita qualidade, afinal de contas já tinha até rachadura antes de começar as operações das aeronaves. Olha que maravilha! A intenção do aeroporto era atrair visitantes para o Parque Nacional Serra da Capivara, além de atender, claro, moradores e visitantes de São Raimundo Nonato, que é a cidade ali no interior do Piauí, que conta com cerca de 40 mil habitantes, com uma renda anual de 16 mil reais, algo próximo ali de 1.300 reais por mês, uma coisa ali de menos de um salário mínimo por mês. Mas o aeroporto foi inaugurado finalmente no ano de 2015, deu tudo certo, pois é, no mês de outubro. Até então, ninguém se interessou em fazer voos comerciais naquela região. Até fevereiro de 2006, o aeroporto havia recebido 25 aeronaves particulares com cerca de 80 passageiros. Lembrando que tem todo um custo mensal. E não é barato para se manter o aeroporto, por mais que não tenha operações. E até então, na época, as companhias aéreas não queriam voar justamente por falta de demanda. Para completar a salada de frutos, o aeroporto é internacional, com uma pista ridícula de 1.650 metros, e sequer tem uma aduana para receber voos internacionais, ou seja, então, padrão Brasil. Até que finalmente, no ano de 2022, no mês de dezembro, já bem no finalzinho, iria acontecer o primeiro voo comercial, e aconteceu com a Azul e o seu ATR-72-600. A rota escolhida pela Azul na época era Recife, São Raimundo Nonato, Petrolina, e também tinha um outro voo. Rapaz, a Azul falou, não, vou investir aqui na região. Só que ele fazia o seguinte, ele fazia Recife, Petrolina, São Raimundo Nonato. Só aí você já vê claramente a falta de demanda para aquele aeroporto. Aqui no Brasil, os voos costumam ser ponto a ponto, ou seja, vai e volta. BH, Salvador, Salvador, BH. Costumam ser assim. Não tem essa extensão para outros destinos. Claro que não acontece em todas as rotas, uma ou outra tem essa extensão, mas assim, no Brasil é ponto a ponto. Vai e volta. E essas operações começaram com 2 operações semanais, depois viraram 3, e no final das contas você já sabe o que aconteceu lá em São Raimundo Nonato, não sabe? Eu vou te contar nesse vídeo. Na época, a Azul até fez a seguinte declaração: é com muito orgulho que a Azul expande suas operações e inaugura essa terceira base no Piauí como forma de reforçar ainda mais a nossa parceria com o Estado. Com mais essa iniciativa, seguimos a missão da companhia de incentivar o turismo nacional e, no caso de São Raimundo Nonato, a movimentar todo o setor, incluindo a rede hoteleira, restaurantes e outros pontos da cidade, além de ajudar a divulgar atrativos que orgulham os brasileiros, como o Parque Nacional Serra da Capivara. O governador do Piauí também afirmou um negócio que com o voo da Azul, a região vai se tornar mais visível e a porta se abre para o turista internacional. Eu não conhecia, provavelmente você não conhecia, talvez alguém conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desse atrativo. Eu já fui para o Piauí mais de uma vez, assim como já fui aí para mais de 21 estados aqui, 21 estados aqui no nosso Brasil, e eu te garanto, o turista internacional nem sabe que existe Piauí. Quando é um turista um pouco mais raiz ali, ele busca ali Lençóis Maranhenses e tal, quando você vai buscar no Google, não aparece o Parque Nacional Serra da Capivara, certo? Não estou nem denegrindo a imagem do país, mas do Piauí no caso, né? Não tem. O gringo ele não quer visitar esse tipo de atração, ainda mais no sertão piauiense, calor papo. Nessa região aqui, próxima, entre aspas, Lençóis Maranhenses, o gringo até vem, mas é muito menos, eles vão lá para Bahia, ali, Rio de Janeiro, aquela coisa. Aí entramos no ano de 2023 e os dados da ANAC
mostram um aproveitamento de 59% dos voos, uma ocupação, ou seja, 41 passageiros por voo em média. A Azul tem configurado o ATR-72 entre 68 e 72 passageiros. Já em 2024, a ocupação caiu para 46% e em 2025 anunciou o corte dos voos para a região, para o aeroporto em si, até mesmo do aeroporto de Parnaíba, ao norte no estado do Piauí, no caso, lá na parte costeira, ou seja, tem ainda água, né, tem praia. Esse corte faz parte do plano de recuperação judicial da Azul, nenhuma novidade, que vem ali cortando vários destinos e rotas pelo Brasil completamente normal. Isso nem é um problema. Afinal de contas, é caro você manter uma operação em um destino com pouquíssimos voos semanais, ali, 2 voos semanais, e não ter o retorno esperado. Precisa pagar aluguel, precisa pagar salário, precisa pagar um monte de coisa, gente. Não é barato. E ainda com essa ocupação ali de 40 e poucos, 50 e poucos, não vale a pena. A Azul também cortou o voo para Barreirinhas, que atende os Lençóis Maranhenses, por exemplo, que é um lugar bem mais famoso, e convenhamos que é um atrativo bem mais interessante também do que a Serra da Capivara. Viajar para o Nordeste é quase sinônimo de lugar praiano, quase sinônimo, não estou falando que é obrigação. Eu já viajei pelo interior da Paraíba, interior do Ceará, interior do Pará, mas normalmente, Pará no norte, claro, né? Normalmente se busca as regiões praianas aqui do Nordeste. Bom, desde março de 2025 não tem mais voo para São Raimundo Nonato e durante o tempo de operação, 261 decolagens apenas. Isso da aviação comercial, que é o que importa para esse assunto do vídeo aqui. E hoje o aeroporto voltou a ficar às moscas, servindo apenas para aviação geral. Olhando os voos desde a capital Teresina, eu fiquei pensando, são 10 voos diários, na média. Às vezes tem 11, às vezes tem 9. Assim, por que um aeroporto no meio do sertão do Piauí, sem uma grande atração turística, iria dar certo? Aí eu voltei um pouco no tempo, eu fui lá para dezembro de 2018. A Justiça do Piauí já está de posse de documentos que comprovam o desvio de R$442 mil destinados às obras de construção do aeroporto São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, ao sul do Piauí, que nunca funcionou por não estar concluído e só serve para políticos bacanas tirarem foto e fazer média. E olha que eu só consegui encontrar essa notícia de corrupção. 10 para 20 milhões tem alguma coisa errada. Quando vocês perguntarem por que a aviação regional no Brasil não dá certo, esse é um dos motivos só um dos motivos, e tem muitos outros motivos. Não adianta construir um aeroporto no meio do nada, essa é a expressão correta, se não tem a infraestrutura adequada. O aeroporto é super moderno e tal, mas assim, e o resto? E o resto, sei lá, os restaurantes, os hotéis, tudo. E o principal, demanda suficiente para operação regular. O caso da Azul é bem clássico. Foi lá apoiar esses voos no meio do nada, meio que sabendo que não teria demanda. Tem um pessoal da companhia aérea que estuda isso aí. Ele sabe se vai ter demanda ou não para manter aquele voo. Aí descobriram que não ia ter demanda e os voos, claro, já foram cortados lá em São Raimundo Nonato. É mais uma obra padrão Brasil completamente sem sentido. Olha quantos anos desde o projeto, a construção, os voos regulares, e durou ali 15, 16 meses os voos regulares. Será que vai voltar? Possivelmente muito, muito difícil, talvez ali com uma aeronave cara, mas aí o custo da passagem fica muito mais caro, a gente está falando de uma região pobre. Agora conta para mim, você da região, como é que está essa história do aeroporto? O que melhorou e o que piorou o aeroporto da Serra da Capivara? Eu quero aproveitar para fazer o meu jabá aqui, quero oferecer para vocês viagens em grupos. Estou para fechar uma viagem agora para a China, para a gente passar 15 dias lá, visitar Shanghai, Beijing, Chengdu, Xi'an. Uma viagem sensacional. Entre em contato comigo nesses links aqui, em alguma rede social. Eu posso te passar mais detalhes dessa viagem, que é um serviço que eu estou oferecendo. Eu vou viajar, né, com os exploradores, com os viajantes que queiram conhecer novos países. Estou fechando Rússia e quero fechar China para os próximos meses aí. Provavelmente China para novembro agora já, e Rússia talvez ali para comecinho de março, tá? A questão do clima que é muito frio, mas se você se interessar, acesse um dessas redes sociais e entre em contato comigo para mais detalhes. O precinho, precinho show de bola, eu garanto para vocês, bem mais barato do que viajar por agências de viagens. E é isso, gostou desse vídeo? Um forte abraço, até a próxima, tchau!